Ok, boa tarde pessoal, novamente. Agora nós vamos começar. Queria confirmação de vocês se agora pelo menos o som está bom. Nós vamos ter imagem aqui, pelo menos por enquanto, é isso, né? Ok. Meu nome é Gary Borges, eu sou voluntário da Conscienciologia desde 96 e estudo a personalidade de Cristóvão Colombo há 10 anos. Então a ideia foi desse interesse pelo estudo, né? Foi desde o começo com a macrosomática, né, que tinha uma relação aí com a questão do desenvolvimento de praxis, né? Então depois verifiquei que o Colombo ele tem muita relação aí com essa questão aí da praxis, né? Pelo trabalho que foi desenvolvido e executado. Então, se vocês quiserem ir interagindo, fazer alguma pergunta, vocês podem ficar à vontade. Se alguém tiver com algum problema aí técnico, também pode nos avisar aí. Tem que sincronizar, né? Então, antes de começar a falar da personalidade, eu queria mais fazer uma contextualização da economia e do mundo. O principal comércio era de especiarias do Oriente, né, para o Ocidente, na época ali para a Europa, principalmente, onde detinha ali o maior poder de compra, né. A Veneza, a cidade de Veneza era uma das cidades mais ricas da Europa, que fazia o entreposto comercial da época, né, principalmente entreposto questão marítima. A moeda corrente mais forte e universal era o ouro, então o que valia mais era a posse de ouro, tudo isso. E na época a Espanha gastava muito dinheiro na guerra em Granada, ainda estava ocupada pelos turcos, né, os mouros, e eles estavam indo tentando, né, reconquistar a cidade de Granada. A maior fonte de renda da Espanha, naquela época, era a exportação de lã, eles tinham verdadeiros enormes rebanhos assim, de ovelhas, os quais eles extraíam a lã das ovelhas para poder estar fazendo esse comércio com a exportação de lã. Então esse era o ponto principal aí de economia da Espanha na época. Aí vocês estão vendo nesse slide agora o ponto ali que é a antiga Constantinopla, né, atual Istambul, que fica, é o ponto de passagem principal, né, que existia ali, né, e depois essa cidade foi tomada, né, pelos turcos e a passagem, né, ela foi dificultada, né, então todo o comércio, a partir desse momento que eles fecharam essa passagem de Constantinopla, aí passou a ser feito principalmente marítimo, né, por isso que Veneza ganhou um grande destaque aí dentro do comércio, dessas especiarias que vinham aí do Oriente. Vamos falar um pouco antes, né, da época do descobrimento, só para a gente entender como é que se conseguiu chegar até lá. Então, em 1415, né, o Henrique, o navegador, era rei de Portugal, fundou a Escola de Sagres, né? Então, no Centro de Estudos Cartográficos e Náuticos, a gente pode comparar a Escola de Sagres como se fosse a NASA de hoje, né? Pelo próprio nível de tecnologia que eles tinham na época, né? Então, as embarcações eram aperfeiçoadas, os métodos de navegação, todo o trabalho sendo sempre realizado, estão dizendo que tem chave no som. Sempre realizando aí, né, estudos técnicos, científicos ligados à questão de náutica. Em 1432, navegadores portugueses descobrem os Açores, que seriam o ponto mais oeste do mundo, que seriam algumas ilhas. Depois nós vamos mostrar o mapa, né, dessas ilhas aí para vocês terem uma ideia melhor. Em 1441, navegadores portugueses cruzam o oeste da África e fixam o mercado negro. Então esse é o contexto, né? Quer dizer, a África sendo visitada, trabalhando com comércio, mercado, e a tentativa de descobrir esse ponto aí mais ao ocidente. Então, antes da descoberta de Colombo,
para a grande maioria, o mundo acabava ali em Açores, né, que vocês estão vendo nesse slide aí, seria o último ponto ali ao ocidente, depois da Europa. Depois disso nada se conheciam, né? Era um mito dizer que as pessoas não sabiam, né, se o mundo era redondo ou não. As pessoas, né, quer dizer, os estudiosos, né, o pessoal culto, o pessoal literado de faculdade, eles tinham já alguma noção de que o mundo ele era redondo, tudo, e apesar das contestações, né, e tal. Só que a população, como um todo, assim, elas tinham ainda muito medo, né, de que o mundo acabava logo ali depois da Ilha de Açores, tinham medo de que, pelo fato da Terra ser quadrada, pensaram que era quadrada, né, acabava. Então nem todo mundo tinha coragem, quer dizer, o povão, né, em si, eles não tinham essa coragem de ultrapassar essa linha depois dos Açores. Mas já existiam pessoas que estavam tentando, né, os navegadores tentavam, então vamos passando aqui. Dentro da linha do tempo também, podemos falar que da expansão dos muçulmanos aí no leste europeu. Então, foi comentado, né, eles tomaram Istambul ali, atualmente, que é a antiga Constantinopla. Em 1478 foi criada a Inquisição Espanhola, instalada em Sevilha. Em 1479 ocorre a unificação dos reinos de Aragão e Castela com o casamento de Fernando e Isabela. Na época não existia ainda a Espanha, né? Então juntou-se, né, esses dois reinos, e aí futuramente, né, posteriormente iria estar nascendo a Espanha, mas até então eram reinos, né, que se unificavam através do casamento de reis e rainhas. Em 1486 e 87, o navegador Bartolomeu Dias, né, pelo comando de Portugal, descobre o Cabo da Boa Esperança. É o cabo que vai descendo, né, passando por baixo da África, ali perto da África do Sul, seria para contornar a África e poder chegar às Índias. E já que eles estavam com o caminho fechado via terra, então eles iriam começar a tentar fazer a navegação por baixo, né? E aí o Bartolomeu Dias ele conseguiu encontrar um caminho alternativo, que era bem mais longe, né? Quer dizer, contornando toda a África para poder chegar até as Índias. Aí no mesmo ano, em 1492, houve a queda dos muçulmanos de Granada, então os espanhóis cristãos eles conseguiram reconquistar a cidade, e em 1492, também nesse mesmo ano, os judeus foram expulsos da Espanha justamente por causa da Inquisição, né? Então, como a gente falou que a Espanha, a economia dela, baseada principalmente na questão da lã, da exportação de lã, eles não tinham muito dinheiro, e com a expulsão dos judeus por causa da Inquisição, eles ficaram com menos dinheiro ainda. Então, quer dizer, não era tão simples, não era tão fácil o financiamento, né, de uma viagem como essa, que envolvia, né, bastante gastos, né, muita despesa. Isso demorou muito tempo para que Colombo ele pudesse conseguir essa aprovação. Nesse mesmo ano, né, quer dizer, depois de ter tomado aí Granada, e que o governo, na época os reis, né, de Aragão e Castela, liberaram a verba junto com alguns bancários para que a viagem acontecesse. Só a título de curiosidade, esse mapa que está sendo mostrado aqui agora era o mapa da época antes do descobrimento de Colombo. Então, como vocês podem ver, na parte esquerda superior é a Europa, né? A parte esquerda inferior era a África, né? Aí a parte direita ali é a região da Ásia. Então isso era o que se conhecia na época, o que se tinha de descoberto até então. Esse é um outro mapa também, já com a ideia da Terra ser redonda, né? Então você vê que está meio prensado ali, mas dá para verificar a Europa, a Ásia e a África também. Eu coloquei essas imagens de Colombo porque não se tem, interessante, mas não se tem nenhum retrato pintado assim, originalmente dele, diretamente pintado dele, assim, dele ter pousado, não tem nada disso. Todas as imagens que foram pintadas dele foram depois que ele dessomou, depois que ele morreu,
E foi através de descrição, né, de como as pessoas descreviam, né, a imagem, a figura de Colombo. Então, vocês vão ver que essa própria figura, essas duas figuras que vocês estão vendo, não tem, elas são bem diferentes, né? Então, alguns falavam umas coisas, outros, então virou meio que a imagem dele, né, virou um pouco de um mito, assim, pelo que eu pude perceber nessas pesquisas que eu fiz. Ele nasceu entre 25 de agosto de 31, quer dizer, como ele era uma pessoa humilde, né, na época, ele não tinha registros, né, de nascimento, então essa informação os historiadores eles tiveram dificuldade de saber, inclusive até o ano mesmo de 1451 é questionado por alguns historiadores, né. E a morte dele, a única informação que se tem certa, né, nesse caso aqui, desse slide, é que foi exatamente no dia 20 de maio de 1506, em Valladolid, na cidade da Espanha, com mais ou menos 55 anos. O pai dele era um tecelão de lã, comerciante, a mãe era do lar, né? O Bartolomeu Colombo foi o irmão mais próximo dele, então foi o que ajudou ele bastante, né, diante do caminho dele para alcançar o que ele desejava. Tem um outro irmão, Giacomo, também foi companheiro de viagem, né? E também é chamado em Diego espanhol, muitas literaturas, né? O pessoal chama ele como Diego, e como muita coisa foi escrita a partir da Espanha, né? Então, você encontra bastante esse nome Diego, às vezes até confunde, né? Parece uma pessoa a mais, mas é o próprio Giacomo. Teve uma irmã também, Bianchineta, e um outro irmão que morreu jovem, que foi Giovanni Pellegrino. Continuando aqui, né, falando do primeiro casamento dele, que foi com Felipa Perestrelo e Moris, ela dessomou em 1845, ela era de família nobre e afamada. O sogro dele foi Bartolomeu Perestrelo, sogro do primeiro casamento, e Isabel Muniz, a sogra. Teve um filho com Felipa, foi Diego, o filho mais velho de Colombo. Depois ela dessomou, né, em 1485, e depois ele teve uma segunda parceira, que foi Beatriz Henrique de Aranha. Foi o segundo casamento, porém não foi legitimado. Fernando foi o segundo filho que ele teve, agora dessa vez com Beatriz. Esse foi o principal biógrafo do pai, então dentro das informações que a gente pode encontrar aí, tem muita informação escrita pelo filho dele, o Fernando, e a partir desses escritos do filho foi que os historiadores começaram a escrever, né, a biografia dele, começaram a tirar bastante informação. Mas esse foi o principal biógrafo da época que deixou escrito, né, tudo o que aconteceu. Algumas relações, né, não necessariamente familiares, mas algumas relações que ajudaram no contexto dele, no qual ele trabalhou aí junto, né. Primeiro, fundamental, foi o rei Fernando e a rainha Isabel, né, que era a atual Espanha, né, que formaram o reino na época, de Castela e Aragão. Eles que financiaram parte, né, dessa excursão, disponibilizaram pessoas, recursos, enfim. O Frei Antônio de Marchena foi um frei de convênio de La Rábida, convento, né, que existe até hoje na Espanha, no qual esse frei recebeu Colombo na época, quando ele chegou de Portugal, e acolheu o Colombo e o filho dele, né, no convento, e Colombo falava das ideias dele, o objetivo dele que estava ali na Espanha. Também nesse mesmo convento, conheceu o Frei Juan Pérez, que era um ex-funcionário da Casa Real, inclusive ele chegou a ser conselheiro, né, da Rainha Isabel. Então ele tinha uma grande confiança com a rainha, né, e o Juan foi um dos que conseguiu convencer a rainha, né, foi um dos que somaram junto aos pedidos de Colombo, né, de convencer a rainha com que ela financiasse, né, a viagem de Colombo. Entre o rei Fernando e a rainha Isabel, o que deu mais suporte mesmo foi a rainha Isabel. Luís Santangel foi o patrocinador também da viagem. Coincidentemente ele era de Gênova, mas morava naquela região da Espanha. Marco Polo, que é do século XII, mais ou menos, mas foi o que inspirou, né,
de acordo com dados escritos, foi o que inspirou Colombo a encontrar os locais descritos, né? Porque Marco Polo fez uma viagem até o Oriente, né? Visitou a China, visitou a Índia, visitou o Japão, e pelo que o Colombo verificou, né, que ele queria encontrar ele Cipango, né, hoje atual Japão, né, que foi descrito no livro de Marco Polo. Então Marco Polo foi meio que um inspirador dessa viagem para o Colombo. Paulo Roso Toscanelli foi um astrônomo e geólogo de Portugal. Esse foi uma das pessoas que mais incentivou o governo português a procurar um caminho alternativo através do Ocidente, porque ele já tinha verificado que havia uma possibilidade, ele já falava que a Terra era redonda naquela época. Então ele passou várias informações para o governo de Portugal para tentar esse mesmo caminho. Só que eles não conseguiram esse caminho. Eu vou explicar depois para vocês por que os portugueses, né, que já tinham informação, já tinham algumas dicas, né, desse astrônomo e geólogo, mas não conseguiram. Martim Afonso Pinzon e Vicente Yanes Pinzon foram dois navegadores importantes que ficaram responsáveis pelos outros dois navios, né, os dois naus, e eles ajudaram bastante dentro da descoberta de Colombo. O Martim Afonso depois teve alguns problemas com Colombo, ele quis tomar a frente, né, tudo, e acabou se desencontrando, se desentendendo com Colombo, e o Vicente foi o que ficou mais fiel ao Colombo depois de terem chegado lá no Novo Mundo. Como a formação acadêmica dele, ele não tinha uma formação, mas ele aprendeu a ler e escrever até um pouco tarde, porque ele é uma pessoa que era humilde, né, filho de tecelão. Então era muito difícil que alguém tivesse alguma, a não ser que fosse para a carreira eclesiástica, né, a não ser que ele fosse padre, se ele fosse para o convento, alguma coisa assim. Agora, pelo que tem de informação dele, ele era autodidata, ele revelava conhecimentos de geografia, astrologia, cosmografia, geometria, e era inclinado também a desenho e a leitura. Ele chegou a desenhar mapas também junto com o irmão dele mais velho. Ampliou sua erudição através desse autodidatismo quando se casou com Filipa, porque ele se alojou na casa do sogro. Aí ele tinha uma biblioteca, como era uma pessoa do alto escalão do reino português, ele tinha uma biblioteca, ele tinha mapas, tinha rotas náuticas, ele era um grande navegador e ele que descobriu as Ilhas Madeiras, né? Então, quer dizer, ele tinha um papel importante dentro da navegação portuguesa e, coincidentemente, né, o Colombo casou-se, né, com a filha dessa pessoa que acabou contribuindo muito com essas informações para a descoberta dele. Em relação ao trabalho profissional, ele iniciou com seu pai, tecelagem, chegou a vender lã, né, então ele tinha uma taberna, chegou a vender queijo, vinho, e na adolescência mudou-se para Savona, tornou-se sócio no comércio de seu pai, chegou a viajar para comprar algumas mercadorias para o estabelecimento. Então talvez essa mudança dele para Gênova, a necessidade de estar viajando, pode ter já incentivado ou trazido alguma recuperação de contas em relação ao ProEx dele, ao possível, né, hipótese de ProEx dele de ter sido aí relacionado à questão da navegação. A partir dos seus 14 anos já começou a vida marítima, foi mensageiro, marinheiro das caravelas portuguesas, enviados para as costas da África. Então ele já começou a trabalhar para os portugueses, né, pela África, mas ele era apenas ali não tinha nenhum poder, nada, um marinheiro. Em 1472, já com 20 anos, já era corsário. O corsário era aqueles navios, né, que abatiam os inimigos, né, que estavam navegando em áreas proibidas. Então, se tinha algum navio que estava na área de Portugal ali, que não tinha permissão para navegar, esses navios eram autorizados pelo governo, né, enfim, de qualquer um dos países, né, para abater esses navios, para estar intercedendo. Mas ele trabalhava no trabalho já para o governo de Portugal, o reinado de Portugal. Em 1476 chegou a Portugal, onde viveu, e aos 25 anos trabalhou com seu irmão Bartolomeu como vendedor de livros, desenhista de mapas, e serviu a coroa portuguesa viajando pelas costas da África e com a espada lusa. Uma curiosidade que é interessante, porque num desses trabalhos que ele estava fazendo aí, que estava navegando,
primeiro trabalho como comandante, né, mesmo de um navio de Manaus. Ele estava navegando com uma frota genovesa para a Inglaterra, logo depois de Cadiz, quando foi atacado por uma poderosa esquadra francesa. Os corsários franceses, né, que estavam proibindo as pessoas de navegarem, outros navios navegarem na área do oceano dominado pela França. E o barco de Colombo, ele como comandante, foi abatido, né, na distância de mais ou menos 11 quilômetros da costa. E ele conseguiu nadar, ele conseguiu se salvar nadando no mar aberto, né, então assim, meio de ondas, correntezas, então assim, que não é muito fácil, né, e conseguiu salvar e chegou aí em Laos, próximo de Portugal, extremo sul, e ali ele acabou ficando. E aí, coincidentemente também, pela sincronicidade, Portugal era o centro europeu de navegação, né, pela própria escola de Salles, né, como a gente comentou aqui, de exploração, né, marítima. Havia uma ampla colônia genovesa, né. Então a hipótese de Marco Polo, que foi um acidente, né, um marco planejado de ele ter, né, sido abatido e conseguir chegar até Portugal para ele ter contato com os portugueses, ter contato com essa colônia genovesa que já estava mais avançada em termos de navegação. Então foi aí que ele começou a mudar a vida dele a partir desse momento que ele sofreu esse acidente. Isso em 1476. E aí nesse mesmo mês começou a trabalhar com o irmão dele e ele virou um cartógrafo, né, fazia mapas, vendia livros, então ele fazia todo esse trabalho para se sustentar. E aí depois ele, no ano seguinte, começou a fazer atrás de mercadorias na Irlanda, né, na Guiné, na África. E aí, 2 anos depois, conheceu Felipa, né, a filha desse novo navegador português, e capitão-geral da ilha de Porto Santo. Observando essa imagem, Porto Santo faz parte das Ilhas Madeira, né? Então fica ali mais ou menos a 900 quilômetros de Lisboa. E Açores, que era o ponto mais distante, né, eram ilhas espanholas, então assim, portuguesas. Então, Ilhas Madeira, Ilha Porto Santo, Ilha dos Açores eram ilhas portuguesas. Ilhas Canárias eram ilhas espanholas, dominadas pelos espanhóis. Então, essa sincronicidade também foi tão forte que observem que o Porto Santo é um ponto estratégico, porque ele está mais afastado ali, né, do continente. Então foi quando Colombo começou a estudar mais na prática os ventos, as marés, como é que funcionava ali em Porto Santo, e ele também chegou a se deslocar algumas vezes para as Ilhas Canárias, que foi o ponto ali mais estratégico para que ele pudesse entender a forma como ele iria navegar. Depois, a hipótese também que foi encontrada nas biografias aí de Colombo é que ele teve acesso aos documentos do astrônomo e geólogo do Toscanelli, né, aquele pessoa que já estava incentivando Portugal a fazer esse caminho pelo Ocidente. Então a hipótese que ele teve acesso ou foi na biblioteca do sogro dele, ou foi no próprio Reino de Portugal, em Lisboa, né, mediante algum acesso pelo sogro. Então, quer dizer, ele deve ter conseguido esses documentos e isso deve ter trazido um insight, né, alguma vontade dele que realmente queria descobrir isso aí, e quando deve ter tido também acesso nesse momento ao livro de Marco Polo. Então foi uma série de fatores, né? Casou-se com uma pessoa que era rica, tinha livros, biblioteca, tinha informações. O pai dela era o responsável, né, pela ilha de Porto Santo, teve acesso aos documentos de Toscanelli, ao livro de Marco Polo. Então foi se juntando N fatores, e aí conseguiu confluir, né, com essa determinação de Colombo querer fazer essa navegação para o Ocidente. Em 1480, o rei Dom João de Portugal enviou alguns comandantes para uma viagem ao oeste, aparentemente a partir dessas informações do documento de Toscanelli. Então, o rei João, ele já estava tentando, né, conforme a gente comentou. Então ele já tinha alguma noção, a Toscanelli já tinha passado essa informação. Sua intenção original era descobrir outras ilhas no meio do Atlântico. Então ele achava que além dos Açores, além da Ilha Madeira, além
da Porto Santo deveriam existir outras ilhas, né, se ele continuasse navegando ali para o lado oeste. Essa viagem dele não obteve sucesso, devido à falta de vento em que sua viagem. Então, os comandantes, eles voltaram informando que o oceano era vazio. Quer dizer, eles iam, chegavam um pouco, e aí, como não tinha vento, não tinha nada, eles não conseguiam enxergar nada, eles acabavam retornando para o ponto de onde eles saíam. Nós vamos entender, vocês vão entender por que eles não conseguiam sucesso nas suas viagens e por que Colombo obteve sucesso em sua viagem, né? Quer dizer, qual foi o diferencial de Colombo em relação aos navegadores portugueses, né? E o que ele conseguiu? Em 1480 também mudou-se para a ilha de Porto Santo, que nós já comentamos, fez viagens a Guiné, várias viagens. Depois de 1 ano, 2 anos, fez viagens para as Ilhas Canárias, né? Próximo das Ilhas Canárias, onde observou o fenômeno das águas. Então foi aí que ele teve uma grande percepção dos fenômenos das águas, fenômenos dos ventos. E aí conseguiu, com os conhecimentos de navegação, quer dizer, ele pegou a teoria dos livros do sogro, mais a prática que ele começou a observar na ilha, e aí ele começou a fazer um estudo mais aprofundado de como é que ele poderia fazer essa viagem para o Ocidente. Observe aí os pontos vermelhos, que a primeira lá em cima, né, são os Açores, a segunda ali, o ponto vermelho ali, é a Ilha Madeira, ali de Porto Santo, e a terceira ali são os Açores, as Ilhas Espanholas. O que acontece? Se os portugueses estavam tentando sair dos Açores, que é aquele primeiro ponto vermelho, observem essas setas indicam justamente a direção do vento. E a direção do vento mais forte, é um processo circular, eles são muito mais fortes próximo dos continentes, né? Ali, principalmente a África, tudo. Então, para ele sair, ele teria que sair ali pelo ponto das Canárias, lá por baixo ali. E os portugueses estavam tentando sair por cima, que eram os Açores, só que eles estavam pegando o contravento, eles estavam pegando o contrafluxo dos ventos ali. E eles não estavam conseguindo ir. Pela Ilha Madeira, já é mais possível ali, principalmente pelas Ilhas Canárias. Só que o movimento que Colombo fez inteligentemente foi circular. Então ele saiu ali da região de Portugal, foi até a ilha e depois pegou essa área circular e chegou até ali a América Central, que está do lado esquerdo, né? Aquela ilha ali próximo a Cuba. Depois nós vamos ver exatamente a localização. Então, esse foi, vamos dizer assim, o pulo do gato, foi a grande descoberta que Colombo fez e que os portugueses estavam apanhando, porque os portugueses ou eles iam para uma região sem vento, que era no meio do círculo, ou eles estavam tentando navegar no sentido contrário desse círculo do vento. Aí depois, em 1485, ele, com 34 anos, ele entrou com esse projeto, né, começou a correr atrás desse projeto, de atingir a Ásia, né, quer dizer, queria atingir o Japão, Cipango, pelo Ocidente, e foi recusado pelos junta de matemáticos em Portugal. Os portugueses sabiam que tinha alguma coisa, só que eles queriam descobrir ilhas, né? Nunca passou pela cabeça deles, os portugueses, que daria para chegar até a Ásia. E realmente, com o tipo de navegação que tinha na época, era impossível mesmo. Então os matemáticos portugueses, eles acertaram nessa decisão, só que para eles não sabiam que tinha, vamos dizer assim, América no meio do caminho, né? Se fosse para Colombo ir realmente direto de Portugal até Japão, ele não iria conseguir. Toda a tripulação iria morrer no meio do caminho, porque eles não iriam conseguir chegar a tempo, ia acabar todos os mantimentos, ia acabar todas as formas, né, deles poderem se manterem vivos. Então, as navegações os navios não eram preparados para fazer grandes viagens assim. Como é que os navios eles navegavam na época? Todos os navios eles navegavam sempre costeando a borda, né, ou a margem dos países. Então o navio não ia muito longe assim. Então normalmente as navegações eles iam margeando os países. Acho que temos uma pergunta aqui. Pode ler. Então a pergunta é do Célia Branco. Penso que quando se diz que os marinheiros que foram enviados por Dom II regressaram dizendo que o oceano era vazio,
foi para esconder informação. Havia muita rivalidade entre Portugal e Espanha e escondia-se muitas informações. Bom, isso é uma hipótese, né, que eu realmente não tenho como fazer nenhuma contestação. A rivalidade era grande mesmo, até mesmo porque o Colombo, descobrindo isso, percebendo essa rivalidade, foi justamente nesses dois países que ele foi em busca, né, do patrocínio. E se Portugal, né, foi lá e verificou que mentiu, né, as informações, é porque realmente eles já deviam ter ideia, mas quem chegou primeiro realmente foi Colombo, né? Então, pelo menos pelos registros, né, pelo todo o trabalho. E os portugueses também já tinham alguma ideia de que haveria isso justamente por causa do Toscanelli. Então essa tua hipótese realmente pode ser válida, com certeza. Continuando aqui, o projeto foi recusado pelos matemáticos em Portugal, depois a esposa dele morreu, ressomou, então assim, logo no ano seguinte, e ele mudou-se para a Espanha. Porque já que Portugal negou, ele foi tentar na Espanha, né, no reino de Aragão e Castela. Lá os reis da Espanha ouviram a proposta dele, né, por uma junta de teólogos e cosmólogos, mas também não foi muito bem aceito. A pessoa que ainda deu alguns ouvidos e que ainda quis dar algum suporte, mas também não tinha condições na época por causa da guerra com Granada, foi a Rainha Isabel. Em Salamanca, a junta nada decide sobre o seu projeto. Então o pessoal ficou meio em cima do muro justamente pela falta de informação, pela dificuldade de decidir aquela questão. Uma imagem aqui só dos reis, o rei e a rainha, Fernando e Isabela. Deixando aqui mais um pouco. Ok. Dando continuidade, então, ele tinha o segundo casamento, na verdade não foi um casamento oficial, né, com Beatriz Henrique, quer dizer, não era uma coisa muito comum na época, né, a pessoa tinha que se casar pela igreja, né, com todo o ritual, tudo, mas mesmo assim ele formou uma parceria com a Beatriz, e deu muito suporte também para esse projeto dele, então ele tinha que viajar muito, ele tinha que estar, e ela sempre dando um apoio muito grande para ele. Com ela ele teve o segundo filho, que foi o Fernando, seu grande historiador, que viveu muito diretamente com ele, e nesse mesmo ano ele mudou-se para Sevilha, onde morou até o meados de 1488. Depois voltou para Portugal, já que a Espanha não se posicionava, que eles ficaram em cima do muro por causa da guerra lá de Granada, ele voltou de novo para Portugal. Então observem a determinação dele, ele era inquieto, ele não queria perder aí essa oportunidade de conseguir um patrocínio para essa viagem. Então voltou para Portugal, tentou renegociar de novo com o rei Dom João II, mas de novo Dom João II não aceitou, porque Bartolomeu Dias tinha acabado de descobrir o Cabo da Boa Esperança, que já era um novo caminho, vamos dizer assim, mais factível, mais real até então, para que Portugal pudesse estar chegando até as Índias, para poder voltar a fazer o comércio, ficar forte dentro do comércio europeu. Nesse sentido, recebendo o segundo não aí do rei Dom João, ele voltou para a Espanha e foi chamado pela corte, né? Então ele estava em Córdoba, depois foi chamado para a corte e teve uma grande recepção, porque os reis da Espanha já estavam ali, já tinham rumores, né, que Portugal já estava investindo também nessa ida aí para as Índias, né, via o Cabo da Boa Esperança. Então os espanhóis, né, como falou aqui a nossa amiga, começou a buscar outras opções para poder estar concorrendo com os portugueses. Então aí foi nesse momento que ele conheceu, logo em seguida, né, que ele conheceu os freis do monastério da La Rábida, e foi esses freis que também deram mais um suporte, porque um deles foi vamos dizer assim, o conselheiro da Rainha Isabel. Aqui mais uma imagem, né, da chegada. Esse é um momento que vários historiadores eles têm como um momento também bastante estratégico, porque foi nesse momento que ele conseguiu um suporte, né, dos freis. Eles tinham muito poder na Espanha na época, né,
questão da Igreja Católica, então os reis escutavam muito ele. Então, um momento que foi retratado até em imagens, né, em quadros, por causa da importância que teve. Também uma outra sincronicidade, né, o fato de ele ter conhecido esses freis. Depois, aí, aos 42, em 1492, a Espanha ela toma finalmente Granada, né, de Boab Dil, o rei muçulmano, e aí o dinheiro que estava sendo todo direcionado para a questão aí das guerras, né, com Granada, para retomar a cidade, já começou a ficar mais disponível para esse projeto de Colombo. Então, aí, em seguida, logo em seguida, né, foi aprovado o projeto de Colombo pela rainha da Espanha, ela que foi uma grande pessoa que ajudou muito ele. Então, foi uma das que mais apoiou, deu suporte, acreditou dentro do processo dele, apesar das juntas lá não acreditarem muito, né, nessa possibilidade de chegar até as Índias, né, que realmente era impossível. Se não tivesse a América no meio do caminho, ele teria morrido junto com toda a sua tripulação. E mesmo assim ela fez um esforço, né, uma pressão para que fosse aprovado. E aí, em 2 de agosto, né, de 1492, os navios Santa Maria, Pinto e Ninho desceram o Rio Tinto, de Palos, né, até Rábida, até o oceano, e passaram a noite. No dia seguinte, elas seguiram aí para as Canárias, que é aquele ponto que nós vimos nas setas, né, que é o ponto mais forte, onde o vento ele poderia levar a caravela até o outro lado do novo continente, que até então que nem ele sabia, né, que existia um novo continente. E aí, depois aí, dia 12 de outubro desse mesmo ano, às 2 horas da manhã, ele viu terra, deu sinal, a ilha de Guayahani, chamou depois de Ilha de São Salvador, parte do arquipélago das Bahamas. Ele acreditou ter alcançado as Índias Ocidentais, né? Então, para ele, aquilo ali era o Japão, aquilo ali era Cipango, né? De acordo com a descrição ali feita pelo livro de Marco Polo. Então, aqui algumas imagens também, que foram dos 3 navios, Santa Maria, Pinta e Ninha. Algumas imagens aqui que foram retratadas também sobre a chegada ao Novo Mundo, que para ele não era o Novo Mundo, para ele era as cidades descritas aí por Marco Polo. E aqui vou mostrar para vocês, essa é a região da América Central, ali especificamente ali Cuba, Haiti, e vou dando aqui mais um zoom. Nós vamos verificar exatamente o ponto aonde chegou a excursão náutica pela primeira vez, que é a ilha de São Salvador, indicado naquele círculo vermelho, e dali ele achou que tinha descoberto lá o Japão. Descoberto não, encontrado, né? Essa aí é a primeira viagem, observe lá em cima, né? Lá chegou em São Salvador, foi até ali Cuba e foi até ali o Haiti. E o Haiti ele chamou da Ilha de Espanhola, que foi uma base assim, fundamental para a instalação dos europeus, né, dos espanhóis aí nessa região. Depois de chegar até o Haiti, né, eles retornaram para a Espanha. Pegaram o mesmo caminho, né, dos ventos, então ele já tinha noção dessa questão circular dos ventos. Essa foi a segunda viagem, então ele já chegou direto ali até a ilha de Espanhola. E aí, o que aconteceu com Colombo? Observem que ele navegou bastante ali, né, contornou a Espanhola, foi ali por detrás de Cuba, desceu, foi para outras ilhas ali do Caribe e tudo, porque ele estava querendo descobrir a cidade de Cipango, do Japão, então ele não se conformava. Então, enquanto lá os colegas, os tripulantes estavam lá buscando ouro, querendo, né, buscar riqueza e tal, que era o objetivo, né, quer dizer, a viagem ela teria que se pagar de acordo com o contrato que foi feito com a rainha Isabel, então ele estava atrás de riqueza. E Colombo, ele não estava conformado e começou a circular as ilhas procurando essa tal ilha Cipango do Japão. E depois retornou, nessa segunda viagem,
voltou para a Espanha. Até a segunda viagem ele ficou muito famoso, muito conhecido, reconhecido, né? Então foi uma festa lá, e na época, devido à rivalidade Espanha-Portugal, né, ele foi, assim, teve um destaque muito grande, né? Então isso ajudou bastante, assim, a tornar-se conhecido, né? A terceira viagem ele veio direto de novo para a Espanhola, e ele desceu, observem que ele desceu até a América do Sul, e só que ele achou que aquilo ali também era uma ilha, então ele também achou que tudo ali eram ilhas, entendeu? Então para ele não descobriu um continente, para ele descobriu ilhas, e ele não sabia também que era um novo continente, para ele eram ilhas próximas ali da área do oriental. Na quarta viagem, foi difícil para ele, porque ele já estava numa idade bem avançada para a época, ele morreu com 55 anos, era vamos dizer assim, para a expectativa de vida para a época era muito boa, porque as pessoas morriam em torno, no máximo, aí com 40 anos de idade. Ele já estava com uma idade bastante avançada, mas ele conseguiu ainda persistir e, pela quarta vez, querer encontrar as cidades descritas por Marco Polo, mas novamente ele só encontrou mata, selva, índios, florestas, enfim, e nada daquilo descrito pelos livros de Marco Polo. E aí as colônias começaram a se fortalecer, vieram vários navios espanhóis, europeus, então Portugal também já começou a chegar no Brasil, então a colonização ela começou a se fortalecer cada vez mais. A notícia se espalhou pelo continente europeu e todo mundo queria, né, tirar vantagem, todo mundo queria enriquecer, todo mundo queria ganhar com essa questão aí do novo continente. Em termos de produtividade consciencial, né, vendo assim o que Colombo ele teria produzido, então a verdadeira expressão ou herança que ele deixou foi o impacto global para a época. Então assim, houve intercâmbio de animais, plantas, cultura, migração humana entre os dois continentes, né? Não podemos deixar de citar que a descoberta de um novo mundo também trouxe um impacto intelectual à humanidade. Então, quer dizer, os mapas, né, foram reformulados, foram redesenhados, né? Como um dos grandes pensadores da época, que o liderou o caminho, merece reconhecimento pela transformação intelectual promovida, né, nessa questão de o impacto intelectual que houve. O resultado de uma antiga era entrou na era moderna. Após o ano de 1492, o mundo nunca mais seria o mesmo. Então esse foi a principal produtividade, a herança, né, que ele deixou aí para nós. Aí o novo mapa, né, a gente mostrou ali o mapa antigo na época, e agora nós vamos mostrar aí para vocês o novo mapa, já incluindo o novo continente, né, desenhado ali pelos geógrafos, né, ainda um continente ainda fino, estreito, né, porque pouco se conhecia na época, mas já começou a ser inserido no mapa a partir dessa descoberta aí de Colombo. Dando continuidade, né, na questão aí da descoberta, a gente vai falar dos trafores, né, dentro de uma análise da personalidade dele, né. Então, pelo que eu pude verificar nas literaturas, né, então ele era uma pessoa assim, muito naturalista, gostava da natureza, ele era muito imaginativo, muito criativo, então ele tinha uma capacidade reflexiva razoavelmente boa, era um homem de visão, quer dizer, ele teve acesso à informação e teve também uma visão de realmente estar executando, né, um projeto. Autodidata, nós já comentamos, pelo fato de ele ter ficado dentro de uma biblioteca grande, né, forte lá do ex-sogro dele, também aprendeu muita coisa, antes disso também aprendeu a ler sozinho. Era audacioso, era político, não fazia politicagem, né, ele fazia toda a movimentação, então os freis, ele falou com os freis para poder estar ajudando ele, então ele fez N movimentações políticas para que o projeto dele fosse aprovado. Além disso, ele falava vários idiomas, era poliglota. Continuando os trafores, ele tinha muita coragem, porque aquilo que nós falamos, o pessoal já tinha noção de que a Terra era redonda, as faculdades já sabiam disso, tudo, mas ninguém tinha coragem de meter a cara, de partir para uma viagem, de buscar entender, compreender o que havia ali no Oceano
Atlântico, né? Além das Ilhas Açores, que ninguém sabia nada. Então, tinha muita tempestade, lendas, né, de monstros, tinha muita tempestade, maremotos. Então, os navios não eram muito bem preparados para essa navegação. Como eu falei para vocês, os navios eles navegavam costeando, né, os continentes, então eles ficavam ali meio por perto, desse algum problema, eles voltavam para o continente, então eles não eram preparados assim para mar aberta, né, justamente por causa das tempestades. Eram navios pequenos também, né, não eram navios muito grandes. O outro trafor dele que nós podemos estar comentando é a questão da comunicabilidade. Então ele conseguia convencer os outros, então ele tinha uma expressão muito forte, ele tinha uma força presencial muito forte, era muito marcante, né? Então, quer dizer, até a questão os historiadores comentam, né? Como é que um filho de tecelão consegue casar-se, né? Na época, até com os preconceitos lá, reais e tudo, da corte, né? Quer dizer, um filho de tecelão casar-se com uma refinada filha de um nobre, né? Da corte portuguesa, um capitão-geral de uma ilha. Então, quer dizer, ele tinha uma capacidade de comunicação muito grande, muito forte. O outro trafor que nós podemos estar levantando, né, a partir do estudo que foi realizado, é a da teática. Então ele era uma pessoa que ele unia a teoria com a prática. Então tudo aquilo que ele aprendeu estudando na biblioteca, sobre a parte de navegação, sobre a parte de conhecimentos técnicos, astronomia, geografia, tudo, ele começou a pesquisar, né, nas Ilhas Canárias, né, próximo ali da região das Ilhas Canárias, começou a perceber, a fazer a conexão teoria e prática da informação para ele poder alcançar, vamos dizer assim, a programação dele, onde ele queria chegar, o projeto dele. Um outro trabalho que nós podemos estar comentando aqui é a neofilia. Ele gostava de coisas novas, ele era uma pessoa pioneira, sonhador, disposto a trocar a segurança do mundo conhecido pelos perigos desconhecidos. Então ele não tinha medo de coisas novas, de coisas de surpresas, de novidades. Então ele buscava também esses neofilias através dos desafios. Um outro trafor aqui que nós podemos comentar é que ele era energizado acima da média, né? A hipótese aqui, duas hipóteses mediante o estudo que eu tive. A primeira foi do naufrágio que ele teve, né? Que ele nadou na costa lá, mais ou menos 11 quilômetros, né? Em mar aberto. E também um outro item que eu comentei sobre a quarta viagem dele, ele já estava muito cansado, né? Ele chegou a ser preso na terceira viagem, porque depois a gente vai comentar um pouco sobre isso. Ele tinha um trafar lá, que ele meio que negligenciou a administração toda, ele meio que não soube administrar os conflitos, né, que tiveram. Quer dizer, muita gente gananciosa, muita gente querendo, né, ganhar, então, com interesses pessoais, interesses de enriquecimento. Então ele não conseguiu administrar isso e teve, vamos dizer assim, foi preso por causa desses problemas, conflitos que foram gerados, né, no novo mundo. O almirante conseguiu uma recuperação física, né, mental, psicológica, homeostase, para ir na quarta viagem. Então, ele mesmo estando muito mal, numa idade avançada, ele conseguiu se levantar energeticamente para poder fazer a última viagem e tentar descobrir ainda os locais descritos por Marco Polo, especificamente Cipango, no Japão. Então, esses dois fatos aqui estão embasando essa hipótese de que ele era energizado acima da média, além da própria força presencial que eu já comentei anteriormente. O outro trafor dele, que é ligado aí, para mim, é o mega trafor, é a vontade inquebrantável. Então, quando ele definiu o plano dele, ele buscou patrocínio, foi até Portugal, foi até Espanha, estudou, pegou a informação prática, se qualificou, se preparou, planificou, foi atrás, colocou energia, fez movimento político, se comunicou, fazia marketing daquilo que ele queria. Então, assim, ele não tinha nenhuma barreira, não tinha nenhum obstáculo, não tinha nada que impedisse ele, até mesmo lá o pessoal de Portugal, que falou que era impossível, que ele estava delirando, que não ia conseguir nunca chegar com aqueles navios até o Oriente, né? Então, nada daquilo esmoreceu, deixou fazer com que ele desistisse, né, de ir até o fim do trabalho dele. Um trafor que foi ligado assim ao trafar dele, né, que foi a autoconfiança com a ganância. Então ele tinha uma autoconfiança de que ele ia conseguir chegar até o Ocidente, só que ele tinha uma
ele era ganancioso, então ele queria ganhar, ele queria 1/10 de tudo que tivesse lá, ele queria títulos, ele queria nobreza, que passasse aquilo para os filhos, então para então ele queria, através daquilo, tinha interesse de ele entrar, vamos dizer assim, ser um nobre, né, da Espanha. Então, quer dizer, ele, ao mesmo tempo que era autoconfiança, ele também tinha interesse em tudo aquilo que fosse descoberto, tudo aquilo que fosse ganho dentro das viagens, né. Alguns trafares que ele tinha, né, dentro dessa autoconfiança dele, chegava a alguns pontos de ele ser meio um pouco arrogante, tinha que ser algumas vezes, porque senão as pessoas iam engolir ele, né, então, aquela coisa, a pessoa tinha um plano, então se ele não for um pouco mais forte, um pouco mais firme, dentro daquelas ideias, das convicções dele, as pessoas acabam engolindo ele. Então, para superar isso, ele realmente usou aí um pouco da arrogância. Também encontrei momentos que ele tinha muita introspecção, então apesar de um paradoxo, apesar de ele ser uma pessoa comunicativa, de buscar lá informações e patrocínio e tudo, ele também era uma pessoa um pouco fechada, ele não falava sobre ele, tanto que tem pouca informação escrita sobre, vamos dizer assim, a consciência, né, sobre a consciência de Cristóvão Colombo, então ele não se abria muito em relações pessoais, questões pessoais. Dificilmente sorria, então era uma pessoa muito séria. A questão dele ser um mau administrador, isso tem a ver com a prisão dele, né? Então, depois que ele descobriu que não tinha ouro fácil, né, que foi o que o reino aí de Aragão e Castela pediram dele, né, de buscar ouro, que era o que valia muito na época, na principal moeda da época. Então tentou aplicar forma de escravo, trabalho escravo, atividade que era muito comum na época, até mesmo com os negros, né? Então ele tentou aplicar aquele mesmo trabalho aí que era aplicado com os negros, aos índios, impondo taxas pesadas, enfrentou inúmeras rebeliões. Nesse ponto aqui existem, observa-se assim, que ele teve ligação, mas também ao mesmo tempo ele deixou a coisa meio que rolar solta em busca de descobrir lá as ilhas que Marco Polo citava do Oriente. Então ele deixou a coisa meio solta e colocou pessoas que não eram adequadas para estar administrando tudo isso, e as coisas começaram a se piorar cada vez mais. Ele era, bom, mediante a questão da ganância, eu observei também que ele era muito egocêntrico, pensava muito nele e também no grupo karma dele. Então, o foco maior no ego dele, então ele queria realmente, né, aparecer, mostrar que ele era uma pessoa importante, tudo, e também queria passar aquilo para os familiares dele. Os trafais, né, aquilo que seria os faltantes, aquilo que faltou para ele, então, primeiro, assim, a questão da cientificidade, principalmente ligada a registros. Então, tudo aquilo que ele estudou, criou, desenvolveu, ele não deixou nada escrito, né? Então, a única coisa que ele deixou escrito foram os relatos da viagem, né? Então, ele escreveu todos os dias, né, os relatos da viagem, mas fora isso, da parte de ciência, parte de pesquisa, parte de educação, não tem mais nenhuma obra deixada aí por Colombo. Então ele era um cara, uma pessoa, apesar até mesmo de ser uma pessoa mais de ação, né, do que aí de a parte de ciência e erudição. Então, concluindo aqui, dentro falando de Proecto especificamente, o que otimizou o Proecto dele e quais foram as sincronicidades principais? Primeiro, o náufrago. Segundo, o fato de morar em Portugal, conhecer a esposa dele. Depois, o fato de o sogro dele ser um grande navegador. Depois, o fato de ter se mudado para a Ilha Madeira, né? Então teve acesso a livros, informações. Depois, fácil navegação ali para a ilha de Porto Santo. E as Ilhas Madeiras também as Ilhas Canárias, onde ele observou aquele fenômeno das correntes marítimas, né? Então, nesses 5 anos, ele leu muito, estudou muito, conforme a gente já comentou aqui. E provavelmente teve acesso a documentos Toscanelli. Então, em relação aí a Proecto especificamente, né, a gente pode falar que onde ele passava, ele deixava uma impressão, devido à sua eloquência inflamada, as maneiras sérias de falar, ele falava de uma missão enviada por Deus. Então, inspirava confiança e simpatia. Então, ele passava essa questão de uma missão, de algo que era muito maior do que ele. Então, a conexão que ele fazia, que vinha de Deus, que tinha uma relação muito forte. E isso convencia as pessoas, então ele conseguiu pessoas para estar ajudando ele, para estar trabalhando com ele, para estar do lado dele, mesmo sendo uma ideia um pouco, vamos dizer assim,
esdrúxula ou diferente, um pouco deslocada para a época, né? Então ele mesmo estava convencido do seu plano, que ele era único e que somente ele estava destinado a levar a cabo. Então ele tinha também essa sensação de que era ele que teria que estar resolvendo isso aí. Então uma hipótese de que ele tinha essa percepção intrínseca dentro dele da PROEX, de estar realizando esse tipo de trabalho. Em relação à PROEX, a procura pelo ouro, né, ela tinha que existir, era um dos pontos do contrato do acordo realizado com a Corte Real, tinha interesse de retornos financeiros sobre o investimento efetuado, só que quando ele chegou lá também, ele preocupava-se também em identificar aquelas terras que eram das ilhas do Japão, pois ainda não revelava aquelas características que Marco Polo descrevera ao regressar de sua viagem, que estava no livro do Marco Polo. Queria principalmente descobrir esses caminhos que conduzissem àqueles lugares referidos por ele. Então, por mais que teve lá a questão do ouro, mas também ele tinha essa preocupação com encontrar esses locais descritos por Marco Polo. Sua tripulação só se preocupava exclusivamente da procura pelo ouro, então o foco mesmo das pessoas era uma ganância muito forte. Próximo a Dessoma, Colombo pensou que tinha atingido as Índias, né? Só que ele achou que não tinha localizado lá o Palácio do Grão-Khan, devia estar em algum lugar ali próximo da Costa Rica para ele. Então, mas para ele tinha chegado até as Índias. A hipótese que, mediante o trabalho que eu venho pesquisando aqui, é que ele foi completista e que, porém, ele só percebeu após a Dessoma, né? Porque até então ele achava que ele tinha descoberto, mas ele não tinha efetivamente achado aqueles locais que ele estava procurando. Só que depois ele deve ter verificado que, na verdade, a PROEX dele estava ligada à descoberta, ou à colonização, ou ao acesso, ou à conexão, né, desse novo continente com o continente antigo. Alguns paradoxos assim que a gente pode encontrar é que ele teve Melim, né, quando ele morreu realmente muito triste, as pessoas acusavam ele, né, de várias coisas, pelos problemas que estavam tendo lá na Ilha Espanhola, pelos problemas da má administração, pelos problemas que foram gerados na ilha e tudo. Então, assim, foi preso, né, então muita gente já estava questionando porque dizia que não tinha ouro, não tinha nada. Então, fizeram uma pressão muito forte para ele porque ele não encontrou aquele ouro que a Espanha esperava. Quer dizer, a Espanha não teve o retorno esperado mediante o investimento que eles queriam. E aí, Colombo não teve percepção das consequências positivas de sua descoberta no mundo novo. Depois da Dessoma, aí foi quando a hipótese da Euforex, de que ele esteve descoberto, né, estava dentro da PROEX e o fato de ter descoberto o novo mundo. Nós temos uma pergunta aqui. Você percebeu algum desenvolvimento parapsíquico em Cristóvão Colombo? Sim. Vários relatos, né, foram descritos por ele mesmo, né, das percepções que ele tinha durante a viagem, da pré-cognição que ele teve um dia anterior de ter chegado à ilha de São Salvador. Então, o processo energético dele, de que ele era energizado acima da média, assim, ele não tem muita informação, mas tem alguma coisa. Essa pré-cognição relatada, isso está em relatos, tá, de ele ter um dia antes ter percebido já a chegada não sabia que ele era em São Salvador, mas num local, numa ilha, e também a percepção, ele tinha muita sinalética em relação à tripulação. Então a tripulação ele teve uma dificuldade muito grande com os tripulantes, porque depois de um mês de viagem, ninguém via terra, apenas água, e aí a pressão muito forte. Então, assim, o processo energético dele ajudou a quebrar possíveis problemas de motins dentro do navio, porque isso quase chegou a acontecer. Então, houve algum desenvolvimento, alguma percepção dele, mas isso não é claramente relatado. Foi mais percepção mediante os estudos, né, e os livros que tiveram. Outro paradoxo, né, que ele era um grande líder, vamos dizer assim, ele passava, né, uma sensação positiva para as pessoas, ele era um líder, as pessoas escutavam ele, tinha força presencial, porém ele não sabia administrar. Então, a administração do novo mundo, a forma como liderar, organizar as pessoas, né, montar uma estrutura, então ele deixou muito a desejar
os colonos, né, que tinham uma ganância muito maior pelas riquezas do Novo Mundo. Então, é um outro paradoxo, né? Quer dizer, não necessariamente o líder vai ser um bom administrador e vice-versa. Fechando aqui o trabalho, né? Então nós já falamos de ProEx, vamos falar agora da hipótese macrossomática, que foi como eu comecei esse estudo. Então a hipótese minha é que ele tinha sim um macrossoma, que era um soma, um veículo físico, né? Que era maceteado, de que ele estava preparado para aquela ProEx específica, que era um pouco mais difícil, um pouco mais trabalhosa. Então, mediante as classificações observadas, né? Eu percebi que ele tinha um macrossoma suprarrenal. Pela descrição, né, no livro 700 Experimentos, é como se fosse o parapsíquico, né, suprarrenal. Apesar de que ele era uma pessoa alta, ele não era baixo, mas ele tinha uma energia muito acima da média e tinha também a fácil adaptação de características ciclotímicas, né? Isso tem muito a ver com a glândula suprarrenal. O que acontece? Durante a viagem dele para a excursão dele, né, para o Novo Mundo, ele chegou a não dormir várias noites. Então ele tinha um domínio ciclotímico sobre o seu corpo. Todos nós temos a necessidade de dormir toda noite. Chegaram várias noites ele dormia. Ele não dormia, ou ele chegava a dormir muito pouco, porque ele estava correndo risco de motins dentro do navio, ele queria também, na hora que encontrasse lá o local que ele estava procurando, ele queria estar acordado. Então, tanto para evitar algum tipo de motim, quanto também estar ligado, atento ou conectado com a futura encontro. Então, essa está muito ligada com a questão do ciclo renal, as características ciclotímicas, que é o controle do sono. Tem muito a ver com você conseguir aceitar, né, fuso horário mais facilmente. Então, ele tinha essa facilidade. Também tem o relato de que alguns diziam que a sua alma era superior àquela do século que ele viveu, sustentando que era uma criança do Renascimento. Então, as pessoas diziam que ele era muito superior, em sentido assim, da personalidade, da vontade, do trato dele, da forma de agir. Quer dizer, o fato de vir uma pessoa de uma família pobre, humilde, né? Mas ele vivia como se fosse um nobre. Então, ele tinha uma característica muito diferente das pessoas da época. E isso era muito latente, isso era muito percebido. Temos mais uma pergunta aqui: qual o motivo que me levou a estudar o Colombo? Primeiramente, pelo fato de eu gostar muito de água, né? Então, assim, eu gosto, já nadei, fui nadador, já tive barco, o meu pai foi na marinha, e eu sempre tive essa relação muito forte com a água, com a navegação, eu sempre gostei disso tudo aí. E na época, quando nós montamos o grupo de macrossomática, eu estava em Manaus na época e tinha algumas personalidades para serem estudadas, e dentro dessas personalidades estava o Cristóvão Colombo, e ele me chamou a atenção, essa personalidade de estudar. Comecei com alguns colegas e depois os colegas deixaram a pesquisa de lado e eu dei continuidade nessa pesquisa e trabalho com ela até hoje, né? Então é uma pesquisa que realmente não tem fim, porque, né, tem muita informação, às vezes processos extrafísicos, processos de alguma percepção energética. Então sempre estou atualizando essa pesquisa. E a ideia também é de estar escrevendo um artigo também ligado a essa temática para ser publicado, né? Então foi mais assim, questão de navegação, questão de gostar de água, gostar de navio, de barco, e pelo fato de eu ser uma pessoa também muito de ação. Eu tenho uma característica que é muito similar ao Colombo, que é ser mais prático, ser mais de ação, ser mais de execução, de gostar de fazer as coisas, levar à frente projetos e tal. Então, eu não sou uma pessoa que me desisto muito fácil das coisas, né? Então, assim, dentro da pesquisa, você foi Colombo. Não, eu não fui Colombo, mas o trabalho dele tem muita relação com isso aí. Um outro motivo também que me levou a estudar é que eu tive algumas projeções, né? Muita projeção com o processo de navegação, com o processo de atravessar o oceano, a questão de escravatura, né? Transporte escravo, tudo. Então eu tive algumas projeções ligadas com esse tipo de tema. Então isso me remeteu a pensar que de alguma forma estaria indiretamente ligado com a colonização do Novo Mundo, né?
principalmente ligado à questão de escravos, esse tipo de coisa. Então esse foi mais um motivo. Um outro motivo é que eu sou engenheiro, né? Então engenheiro, eu gosto muito de tecnologia, eu trabalho hoje na área hospitalar. A área hospitalar trabalha com uma tecnologia muito avançada, né? Então vocês sabem que temos de tecnologia eletrônica, de sistema, tudo, a parte de equipamentos médicos tem muito, eu gosto muito, né, dessa parte de tecnologia. E a hipótese também de repente eu ter gostado na época, né, de ter vivido nessa época, também admirar muito essa questão dos navios, que era uma tecnologia grande para a época, né, era uma coisa assim nova, de inovação, de busca, quer dizer, tinha uma qualificação, a escola de Sagres, como comentei no começo, era como se fosse a NASA da época, então era uma coisa muito técnica, muito de engenheiro mesmo. Então os navegadores, os projetistas, né, de navios, as pessoas todas eram muito ligadas a áreas técnicas, áreas de engenharia. Então isso também foi um outro motivo que me levou a estudar a personalidade de Colombo. Enfim, gente, basicamente em termos de apresentação, que eu tinha para falar para vocês, era isso. Tem mais uma pergunta aqui. Na sua pesquisa, quais pontos de Colombo te ajudou no seu próprio desenvolvimento e identificação de trafores, trafares e trafais? No sentido me ajudou bastante, né? Porque aquilo que eu falei, eu tinha essa afinidade com ele de eu ser mais prático, né? E eu consegui, né, vamos dizer assim, pela técnica de você olhar uma outra pessoa que você se acha similar, eu consegui perceber alguns pontos trafórios meus, né, assumir, né, primeiro foi identificar os trafórios, depois assumir esses trafórios, e também os trafares, né, então percebi que Colombo tinha alguns trafares também, tinham similares com o meu, e aí os trafaus também. Então, talvez dentro dessa relação grupo kármico, ou relação com a ideia, né, desse projeto dele, eu consegui também identificar vários pontos relacionados à minha pessoa. Então, isso me motivou ainda mais a dar continuidade, estar trabalhando com isso também. Uhum. Temos agora uma pergunta na voz. Legal. Eu gostaria de saber se você, com essa pesquisa do Colombo, poderia recomendar essa pesquisa para algum grupo de pessoas. Por exemplo, teria alguma pessoa com perfil mais apropriado, ou que a pessoa teria um interesse maior pelo estudo da biografia do Colombo? Chegou a pensar já sobre essa possibilidade de ter algumas pessoas com uma tendência maior de gostar da biografia do Colombo? Eu recomendo o estudo da personagem de Colombo para todos que querem entender mais aí sobre ProEx, né? Então, a pessoa quer entender como é que é ProEx, como é que funciona, a parte de planejamento, a parte de decisão, a parte de, enfim, de buscar aquilo que realmente a pessoa sabe, que está dentro dela, que é possível. Então, para mim, foi uma das pessoas que ficou mais forte, né? A questão de botar energia no cumprimento de ProEx. Então, se a pessoa ela tem dúvida, né, se existe ProEx, ou se ela quer entender mais sobre ProEx, ou se ela quer perceber qual é a sua ProEx, é uma personalidade interessante para ser estudada. Quem tiver interesse, né, de estar estudando, eu posso deixar meu e-mail também, né, eu posso passar um e-mail, a gente pode montar aí até trocar algumas ideias, montar algum grupo e tal, porque é claro que quanto mais pessoas estudando, melhor, né? Existem várias lacunas aí na pesquisa, justamente porque aquilo que eu falei, ele não deixou nada escrito, quem deixou foi o filho, e você sabe que o filho, escrevendo sobre o pai, provavelmente ele deixou de ter alguma isenção, né? Então, esse é o principal documento que os historiadores trabalharam. Então, o que precisamos mais? Ter gente que ajude na pesquisa extrafísica, fora do corpo, com retrocognição, com pesquisa de perceber objetos, né, fazer leitura de objetos. Então, precisamos de pessoas que tenham esse desenvolvimento parapsíquico, ou que queiram desenvolver isso, para aprofundar mais no processo aí
pegar informações mais do extrafísico, né, mais aí que esteja disponível para nós. O meu e-mail é olegario_borges@yahoo.com.br. Isso já vai aparecer na tela de vocês escrito, né? Então quem tiver interesse, quiser trocar alguma ideia, estamos aí também à disposição. Tem uma pergunta que foi feita aqui, uma pergunta se Colombo era risco maníaco. Eu não vi nenhuma indício de risco mania em Colombo, né? O que aconteceu é o seguinte: ele queria fazer aquela viagem e ele fez um cálculo. Só que, pelo que eu identifiquei, né, pelos livros e tudo, pela pesquisa, ele fez o cálculo errado. O cálculo que ele fez, ele errou na distância, né, da Europa até o Japão, indo pelo Ocidente, ele errou em mais da metade. Então, assim, ele tinha certeza que ia chegar pelo cálculo dele. Então ele fez uma coisa pé no chão, planejado, com cálculo, tudo. Só que ele errou no cálculo, ele se equivocou. Agora a pergunta é, até que ponto o equívoco nesse cálculo não estava dentro da ProEx dele também? Porque, quer dizer, uma desinformação, uma informação errada que ele absorveu, que ele calculou, tudo ali. Então até que ponto isso tem relação? Para mim tem toda a relação, porque se ele não tivesse feito esse cálculo errado, com certeza ele não teria ido. Porque ele foi com a convicção de encontrar. Tanto que nas 4 viagens que ele fez, ele ficou tentando procurar os locais descritos por Marco Polo, que foi a visita quando ele fez no Oriente. Tem um comentário aqui também sobre a visita do Museu da Marinha. Também é uma boa dica, né? A gente pode estar visitando, com certeza, esse museu. Não sei se fica onde esse museu, se fica no Brasil ou se fica em Portugal. O Museu dos Jerônimos, acho que é em Portugal, né? Na Célia de Portugal. Com certeza, Célia, eu quero conhecer esse museu, né? Quero conhecer a Ilha de Porto Santo, que foi onde ele estudou. Até hoje tem a casa lá na Ilha de Porto Santo, onde Colombo morou. E quero conhecer também o Monastério de Las Rábidas, e quero conhecer a escola, o local onde foi a escola de Sagres. Então, todos os locais onde... e também o Museu de História, né, da Marinha, tudo, que tem aí as caravelas, as réplicas, tudo direitinho. Isso aí é uma meta minha de futuramente estar indo, até para levantar mais informações, mais dados, para estar aprofundando mais dentro dessa pesquisa. Então, não sei se tem mais alguma pergunta, eu já finalizo aqui a parte da apresentação e fico disponível, né, para as pessoas que tenham alguma pergunta, alguma dúvida, o que queiram acrescentar, algum comentário. Então eu agradeço aqui a presença da Célia Branco, do Eduardo Maia, do Hélio Copa, da Maria do Carmo, do Paulo Roberto, da Suzana, da Terezinha e da Vitória. Então, obrigado pela presença de vocês, e a PEX fica disponível aqui para qualquer informação a mais que vocês tenham, ok? Comentário. Tem um comentário aqui da gratidão da Maria do Carmo, para aqueles que fizeram acontecer, e todos que estão aqui agora são os bandeirantes do conhecimento da consciência. Obrigado pela conferência. Okay. Agradeço também, Maria do Carmo, a participação, né, e a informação aí